Vamos lá, começar. Como não ser enganado? Como não me enganar? Isso é uma coisa muito importante para quem quer progredir na vida, para quem quer crescer. E nessa semana, depois de estudar muito, eu cheguei a algumas conclusões com relação a isso. Tem sim. A gente, por mais que tente, em alguma hora da vida, a gente vai ser enganado em alguma coisa e vai se enganar com algumas coisas, né? Quem de nós, quem de nós nunca se deu mal por uma decisão que tomou apressadamente, por uma decisão que tomou e passou pouco tempo depois você se arrependeu de ter tomado essa decisão? Muitas vezes eu quis voltar atrás, eu podia ter pensado melhor com relação a isso, eu podia ter prestado atenção nos sinais que foram dados enquanto eu estava tomando aquela decisão. Todas as decisões que você vai tomar, sinais estão sendo dados a todo momento. E a gente ignora alguns e presta atenção em outros. Como que facilita esse processo de tomada de decisão para que a gente não seja enganado? Para que a gente não se engane com as coisas? Então vamos lá. Duas coisas. Como não se enganar e como não ser enganado. O que mais gasta energia do nosso cérebro é raciocinar, mapear, construir uma lógica, entender os fatos, coletar dados, comparar dados. Isso cansa demais o cérebro. E hoje, no nível de ansiedade que a maioria das pessoas estão, elas não querem parar nem para escutar uma explicação, quanto mais um vídeo desse que tem quase 10 minutos. Entende? Aí fica muito fácil cair em armadilha, porque o cérebro está no automático. E quando as pessoas montam uma narrativa para construir uma situação para você, a resposta já está programada na narrativa de quem criou aquilo. Entende? Então vamos lá que você vai entender isso agora. Eu estudando sobre isso, eu cheguei a duas palavras principais: sofismas e o desejo. Vou te dar uma explicação aqui, eu vou ler aqui porque é legal você saber disso. Sofismas. Vou ler aqui para você, tá? Sofisma é a metodologia do engano. Um sofisma é um argumento ou raciocínio aparentemente válido, mas que contém um erro lógico deliberado, com a intenção de enganar ou confundir. Diferente de um simples erro de raciocínio, o sofisma é construído propositalmente para parecer correto, quando na verdade não é. Existem várias formas de sofisma, e a mais comum é a mentira repetida 1000 vezes que se torna verdade. Vamos lá! Vou falar para você os tipos de sofisma aqui, mas não se preocupa com os nomes não, se preocupa com o que eles significam. Ad hominem é quando tem duas pessoas debatendo sobre um assunto, aí uma delas começa a atacar a pessoa ao invés do argumento. Sabe quando a gente está querendo chegar à conclusão de um assunto e a outra pessoa não encontra respostas e começa a atacar a pessoa em vez do assunto que está sendo discutido? Isso é um tipo de sofisma. Você pode ser enganado pela narrativa do outro aqui. Falsa dicotomia. Apresentar apenas duas alternativas quando existem mais possibilidades. É aquele tipo de pessoa que fala: você vai escolher isso ou isso, sendo que existem N possibilidades. Você não precisa tomar aquela decisão ou também não precisa tomar nenhuma decisão. As pessoas te forçam a isso. Isso é um tipo de sofisma. Apelo à autoridade. Defender algo que é verdadeiro apenas porque uma autoridade o afirma.
só porque fulano de tal doutor, não sei das quantas, falou um negócio, é verdade. Entendeu? Ele não checou base, não chegou nada. Você pode ser enganado por isso também. Não é porque uma pessoa muito importante falou que aquilo é verdade. Generalização apressada. Tirar conclusões gerais com base em amostras insuficientes. Isso aí eu vi um caso muito prático disso, que é o quê? Existem 1 milhão de pessoas na cidade e eles fazem uma pesquisa com 10 pessoas. E aí falam, 9 entre 10 pessoas usam o produto tal. Parece legal, né? Poxa, legal pra caramba, mas qual foi a pesquisa geral? Qual é o todo da pesquisa? Talvez eles pesquisaram só com 10 pessoas. Onde foi a pesquisa? Talvez foi no laboratório onde se criou o produto. Aí todo mundo vai falar a favor do negócio. E ainda teve um que falou contra. Olha aí. Então, você checar as informações vai fazer total diferença. Olha o nome desse aqui, ó. Post hoc ergo propter hoc. No final das contas, é erro de lógica. É assumir que se B aconteceu após A, então A causou B. Entende? É só porque uma coisa aconteceu depois da outra, não quer dizer que essa coisa causou aquele efeito. Você tem que se perguntar, quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes essa sequência aconteceu? Quantas vezes essa sequência aconteceu para que isso se torne uma verdade de que isso acontece quando isso acontece? Saca? Como você deve pensar e proceder, né? Estão questionando o argumento, o fato, ou a aparência ou credibilidade? Estão me dando opções livres ou estou dentro de uma dicotomia arquitetada para eu dar a resposta já definida por eles? Estão me dando só 2 opções ou estão me dando opções livres? Entendeu? Quando tem só 2 opções é porque as 2 opções é o que eles querem ouvir. Essa conclusão que estou chegando tem uma amostragem significativa com relação à base geral? É o que eu falei do exemplo lá de 9 entre 10 pessoas. Qual foi o total pesquisado? O que isso representa frente a uma cidade, se o negócio é de uso da cidade? Se o negócio é de uso de, por exemplo, engenheiros. Qual é o total de engenheiros que temos no Brasil? Qual foi a quantidade pesquisada de engenheiros e quantos deles usaram? Entendeu? A coisa vai ficando mais complexa, mais dados envolvidos, você tem uma decisão melhor. A lógica que estou seguindo se repetiu por quantas vezes? Em que tempo aconteceu isso? E por quanto tempo? Sobre o sofisma, você já está sabendo agora como se proteger deles. Vamos para o desejo. O desejo cega a maioria de nós. O desejo é aquilo que você quer muito, muito mesmo. E a todo custo você começa a tomar decisões irracionais por causa do desejo que está latente em você. E na maioria das vezes, quanto maior o desejo por algum objetivo ou objeto, mais longe esse desejo ou objeto fica de você. Quer um exemplo? Eu escrevi alguns aqui. Nossa, hoje tá ruim para falar, hein? Vou começar a juntar dinheiro para comprar minha casa. No outro dia, sua mulher quer fazer uma viagem. Quero emagrecer, vou me alimentar melhor. No outro dia, meus amigos me chamam para conhecer uma nova hamburgueria. Não é assim mesmo? Outra coisa muito importante. Tudo que uma pessoa precisa saber para te controlar é saber quais são os seus desejos e os seus medos. Porque funciona da mesma forma. Quando você deseja muito uma coisa, a pessoa que tem aquilo para te entregar, ela passa a te controlar se você não prestar atenção. E a pessoa que sabe dos seus medos, ela também pode usar isso para te controlar. Então fique esperto, ó. Vou te dar uns exemplos aqui.
Quero emagrecer, mas sem sacrifício. Aí a indústria faz o quê? Faz um remedinho para você só tomar e já emagrecer. Ó. Ah, eu quero status. Temos carros, temos roupas caras, temos colares de ouro, corrente, temos até dinheiro. Lembra do quem quer dinheiro? É, meu amigo, esse é saber lidar com os desejos das pessoas. Então fique atento ao que você fala sobre você, que está revelando os seus medos e os seus desejos. Não revele isso. Se você quer um conselho, todas essas coisas devem ser entregues e reveladas diante daquele que vai te ajudar a superar ou conquistar essas coisas, que é Deus. Entrega para Deus. Deus vai te dar clareza com relação àquilo que você vai ter que fazer para resolver os seus medos e para conseguir aquilo que você deseja. E aí vem uma orientação prática agora. Tanto os sofismas quanto o desejo e o medo, o conselho é o seguinte: pare de agir apressadamente. Apressadamente. Tudo o que você deve focar agora é em diminuir o seu nível de ansiedade. Você não precisa dar respostas rápidas para as pessoas. Você pode falar, eu preciso de um momento para pensar sobre isso. Não, mas vai acabar, vai acontecer. Então não é para mim. Quando eu aprendi, Quando eu aprendi a me desapegar das coisas, a minha vida melhorou absurdamente. E por incrível que pareça, eu conquistei as coisas muito mais rápido do que estava conquistando quando eu estava ansioso. O que você precisa? Resposta rápida, correndo atrás, resposta rápida, ansiedade e velocidade. Eu parei com isso, eu desapeguei das coisas. Eu quero coisas, continuo querendo, mas é no tempo que for para vir, entende? Eu vou fazer tudo o que tem que ser feito. O que precisa para eu aumentar o meu nível financeiro? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Só que se me apertar, eu vou falar, pera que eu preciso pensar um pouco sobre isso. Porque na verdade eu preciso mesmo. Eu preciso coletar mais dados. Eu preciso me aprofundar em assuntos para que eu tome melhores decisões. Precisa dar tempo de eu orar, cara. Precisa dar tempo de eu falar com Deus, para Deus tocar no meu coração. Para que eu saiba o que realmente vai fazer sentido para a minha vida. Então, vamos para uma orientação prática aqui. Vamos falar de dinheiro, né? Muita gente se lasca por tomar decisão errada com dinheiro e já aconteceu muito isso comigo. E aí a regra que eu coloco para mim é o seguinte, tudo que eu for gastar, que for mais de R$ 500, eu preciso comunicar com o meu cônjuge. Por quê? Só o fato de ter que falar com ele antes de tomar essa decisão já me dá tempo para pensar melhor. E quando eu falo com ela me dá outro ponto de vista, que não está ligado só ao meu desejo de conseguir aquilo. Entende? Vai te ajudar a perceber o sentido que aquilo faz para você. Outra coisa, compromissos de longo prazo. Você tem que ter essa resposta na ponta da língua. Poxa, isso vai me envolver aí 12 meses. Isso vai envolver 48 meses da minha vida. Você tem que falar, eu preciso de uma semana, um mês, para pensar e refletir sobre isso. Ah, mas vai acabar. Então não é para mim. Se vai acabar e eu não posso pensar sobre isso, não é para mim, meu amigo. Essa resposta tem que estar na ponta da tua língua. Valeu? Essa é a orientação de hoje, esse é o vídeo de hoje. Eu tenho percebido que a minha vida melhorou muito quando eu comecei a agir dessa forma. Lembra que eu falei do arco? Quando a gente quer muito uma coisa e força para aquilo acontecer, é como se a gente estivesse tensionando o arco, puxando o arco. Isso quer o quê? O tempo todo voltar. Ele quer voltar. Você tem que afrouxar o arco para diminuir a tensão. Dessa forma, você vai ter mais clareza para tomar as decisões da vida. E eu espero
que você faça isso a partir de agora. Valeu? Amanhã você já vai ter resultado diferente. Lembre-se, a tua vida muda de uma hora para outra quando você muda a sua mentalidade. Mas o processo é longo, na maioria das vezes, e os frutos precisam de tempo para nascer. Valeu? Tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Fui! É isso aí. Ah, não, opa, esqueci. Guarda essa frase para tudo que acontece na tua vida. Nada é tão bom ou tão ruim quanto parece. Só o tempo vai mostrar os verdadeiros resultados. Valeu? Agora sim, tamo junto e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!